Olá! Na aula de hoje, iremos resolver equações do segundo grau usando a fórmula de Bhaskara, que é a fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau. Ela serve para resolver qualquer equação do segundo grau, tanto completa como incompleta. Considere a equação completa do segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Aqui é a fórmula geral de uma equação do segundo grau. A fórmula de Bhaskara, ela é calculada a partir dessa fórmula. Vamos usar de alguns artifícios até chegar na fórmula resolutiva. Primeiro, vamos isolar o termo independente, que é o coeficiente C. Aí ele vai para o segundo membro, está positivo, foi para o outro lado, ficou negativo. Depois, multiplicamos ambos os membros por 4A, no primeiro membro e no segundo membro, todo mundo multiplicado por 4A. Depois, acrescentamos o termo b ao quadrado aos dois membros. Agora aqui temos um trinômio quadrado perfeito. Fatorando esse primeiro termo, ficará 2ax mais b ao quadrado, fatorando esse trinômio, igual a b ao quadrado menos 4ac. Aqui temos uma potência. Inverso da potência é a raiz. Então, quando for para outro membro, irá como uma raiz quadrada, já que aqui o coeficiente é 2. Ficará 2ax mais b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, já que a potência virou uma raiz. Colocando esse termo b para o segundo membro, ele aqui está positivo, quando for para o segundo membro, ele vai negativo. Ficará 2ax igual a menos b, mais ou menos essa raiz. Agora, isolando a letra x e passando 2a para outro membro, como esse 2a está se multiplicando com x, quando for para o outro membro, ele vai dividindo. Então, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 4ac, dividido por 2a. E aqui temos o valor de x. Com esse valor, podemos calcular as raízes da equação do segundo grau. Observem. Vamos chamar o b ao quadrado menos 4ac, que está dentro da raiz, de delta. Delta é uma letra grega. Então, ficará assim. X igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. Observem que esse delta aqui é esse valor que estamos substituindo pela letra delta. Então, temos a fórmula de Bhaskara, em que x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a, onde o delta será b ao quadrado menos 4ac. Com essa fórmula, podemos calcular as equações do segundo grau. Vamos ver alguns exemplos. Exemplo A. Vamos calcular as raízes dessa equação. Primeiro, vamos separar os coeficientes, em que A é o coeficiente 3, B menos 2 e C menos 1, para calcular as raízes dessa equação, achar os valores de x. Primeiro, vamos ter que calcular o valor de delta. Sabemos que delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, delta b, que é menos 2, então menos 2 ao quadrado, menos 4, multiplicado por a, que é 3, e multiplicado por c, que é o número menos 1.
Calculando, temos menos 2 ao quadrado é 4. Agora aqui temos uma multiplicação com 3 números. Então, temos 3 sinais: negativo, positivo e negativo. Menos por mais, menos. E menos por menos, mais. 4 multiplicado por 3, 12. 12 multiplicado por 1, 12. Então, será 12 positivo. 4 mais 12, 16. Então, delta é 16. Vamos calcular a raiz quadrada de delta, que será raiz quadrada de 16, para podermos colocar o valor na fórmula, que é 4. Agora, vamos calcular o valor de x. X é igual menos b, então menos b, que é o menos 2, então menos 2. Esse menos é o da fórmula e esse menos é do b, que é menos 2. Mais ou menos, raiz de delta, que já calculamos, que é o número 4. E 2 multiplicado por a. 2 multiplicado por a, que é o número 3. Teremos menos por menos, mais 2, mais ou menos 4. 2 multiplicado por 3, 6. Só que aqui temos o mais ou menos, então teremos que calcular com o sinal de mais e depois com o sinal de menos. Teremos duas raízes. A primeira raiz, x1, vamos calcular com mais. 2 mais 4 dividido por 6. E a segunda raiz, calculando com o sinal de menos, que será 2 menos 4 dividido por 6. 2 mais 4 é 6. 6 dividido por 6, 1. 2 menos 4 é menos 2. Menos 2 dividido por 6. Simplificando por 2 e por 2, teremos menos 1/3. E o nosso resultado, as nossas duas raízes, a solução será 1 e menos 1/3. Exemplo B. Primeiro, vamos separar os coeficientes A, B e C. A, que é 1, B é o número 5 e C é 3. Calculando delta, B ao quadrado menos 4AC. Em que B, que é o número 5, então 5 ao quadrado menos 4, multiplicado por A, que é o número 1, multiplicado por C, que é o número 3. 5 ao quadrado é 25. 4 multiplicado por 1, 4. Multiplicado por 3, 12. Menos 12. 25 menos 12 é 13. Calculando a raiz quadrada de 13, ficará assim. Como ela não é exata, vamos manter esse formato. Agora, vamos calcular as raízes. Aqui temos x igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta, dividido por 2a. Temos menos b, então menos b, que é menos 5, mais ou menos, raiz de delta, que é raiz de 13, 2 multiplicado por a, que é 2 multiplicado por 1. O a é 1. Ficará menos 5, mais ou menos, raiz de delta, que é raiz de 13, dividido por 2. 2 multiplicado por 1, 2. As nossas raízes serão menos 5 mais raiz de 13, dividido por 2, usando o mais, e menos 5 menos raiz de 13, dividido por 2, usando aqui o sinal de menos, já que não podemos calcular a raiz quadrada exata de 13. O nosso resultado fica nesse formato. Exemplo C. Os coeficientes A, que é o número 4, B, que é o número menos 12, e C, que é o termo independente, que é 9. Primeiro, vamos calcular delta. B ao quadrado menos 4AC. B, que é o número menos 12, então menos 12 ao quadrado, menos 4, multiplicado por A, que é 4, multiplicado por C, que é o número 9. Calculando, menos 12 ao quadrado
é 144. 4 multiplicado por 4, 16. 16 multiplicado por 9, 144. 144 menos 144 é 0. Vamos calcular a raiz quadrada de 0, que é 0. Agora, vamos calcular as raízes, usando a fórmula de Bhaskara. Menos b, mais ou menos, raiz de delta dividido por 2a. X, o menos da fórmula b, que é o menos 12, mais ou menos, raiz de delta, que já calculamos, que é 0, e 2 multiplicado por a, 2 multiplicado por 4. Temos menos por menos, vai ficar positivo 12, mais ou menos 0. 2 multiplicado por 4, 8. x1 com o sinal de mais, 12 mais 0 dividido por 8. E x2 com o sinal de menos, 12 menos 0 dividido por 8. Calculando, temos 12 mais 0 é 12, dividido por 8. Simplificando, por 4 e por 4, o resultado é 3 meios. Calculando x2, 12 menos 0 é 12, dividido por 8. Simplificando, por 4 e por 4, o resultado é 3 meios. Observem que as nossas duas raízes são iguais. Isso ocorre quando o delta for 0, ou seja, quando o delta for 0, teremos duas raízes iguais. A solução x1 igual a x2 igual a 3 meios. Observe que no exemplo A e B, as duas raízes foram diferentes, porque o delta foi maior que 0, foi positivo. Vamos para o próximo exemplo. Exemplo D. Vamos calcular as duas raízes. Primeiro, vamos separar os coeficientes. Coeficiente A, 1. Coeficiente B, que é 2. Coeficiente C, que é o número 3. Calculando delta. B ao quadrado menos 4AC. B, que é o número 2, ao quadrado, menos 4, multiplicado por A, que é o número 1, multiplicado por C, que é o número 3. 2 ao quadrado, 4. 4 multiplicado por 1, 4. Multiplicado por 3, 12. Menos 12. O resultado de delta será menos 8. 4 menos 12 é menos 8. Observem que não existe raiz quadrada de menos 8, porque é um número negativo. Então, essa equação não tem raízes, não tem solução. A solução será vazia, já que o delta a gente não consegue tirar a sua raiz quadrada. Então, observe que quando o delta for um número negativo, menor que 0, a nossa equação não tem solução, não tem raízes, a solução será vazia. Aqui temos um resumo. A fórmula resolutiva, a fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a, onde delta será b ao quadrado menos 4ac, e as condições das raízes. Quando delta for positivo, maior que 0, teremos duas raízes distintas, ou seja, diferentes. Quando delta for igual a 0, teremos duas raízes iguais. E se delta for um número negativo, menor que 0, a nossa equação não tem raízes. A solução será vazia. Então, pessoal, terminamos por aqui. Tchau!